Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Bom, em tempos de quarentena é preciso se reinventar para que a nossa vida não pare de vez, não é verdade? E hoje eu estou aqui para um desafio, gravar o meu primeiro vídeo para ser publicado. E o meu desafio é levar até você a nossa 9ª lição da Escola Bíblica Dominical, com o tema Edificai-vos uns aos outros. Eu quero te convidar a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico que é a base para a nossa lição de hoje. Esse texto se encontra em Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 16. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer neste momento pela Tua palavra lida, ó Pai. Ó Deus, que esta palavra possa falar aos nossos corações, Deus. Que esta lição que iremos estudar agora, ó Deus, possa trazer, ó Deus, conhecimento às nossas vidas, Pai, a ponto de entendermos, ó Deus, como edificar as nossas vidas no Senhor, Pai. Ó Deus, continue, Pai, a falar aos nossos corações. É o que nós pedimos e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos ao alvo da nossa lição de hoje. A ideia é que ao estudar essa lição, você seja capaz de entender que edificar significa construir. Você precisa sentir o desejo de ser instrumento de edificação no corpo de Cristo. E ainda, você precisa estar pronto para identificar o que pode e deve fazer na construção da Igreja de Cristo. Como sabemos, uma construção precisa de alguns passos para que ela seja uma construção sólida. A primeira coisa que nós precisamos é de preparar o terreno. Precisa ser um terreno que esteja 100% pronto para dar início a essa construção. É preciso ter as medidas certas para que tudo fique no seu devido lugar. E também é preciso saber qual o tipo de terreno em que estamos construindo. A própria palavra de Deus já nos orienta sobre isso, dizendo que a nossa casa precisa ser construída na rocha. Bom, edificar significa erguer, levantar ou construir algo. Edificar uma igreja se refere a fundar, instituir ou criar uma igreja no sentido de instituição. E é exatamente esse o sentido dessa lição. É exatamente isso que o autor quer nos ensinar, nos orientar a respeito de como podemos edificarmos uns aos outros. Duas chaves nos ajudarão a entender a expressão edifiquem-se mutuamente. A primeira chave é quebrantamento e submissão. Precisamos entender que Deus usa pessoas que estão dispostas a se quebrantar e serem submissas à sua obra.
Quando queremos construir algo, precisamos trabalhar todos os dias naquela construção para que ela fique pronta, não é verdade? No caso da edificação da igreja, da edificação do corpo de Cristo, o princípio é o mesmo. As ferramentas que precisaremos usar são a palavra de Deus, a oração, a nossa intimidade com Deus. Para isso, para que a edificação aconteça, lembre-se que é preciso preparar o terreno. Precisamos muitas vezes vencer algumas dificuldades, minimizando ao máximo os problemas que podem fazer com que tenhamos dificuldades no decorrer do trabalho dessa construção. O autor nos apresenta 3 problemas que são muito comuns nas igrejas. São eles: indisposição, individualismo e desconfiança. Nós vamos analisar cada um desses problemas. O primeiro, a indisposição na igreja. Vejamos o que o escritor de Hebreus registrou no capítulo 5, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O autor de Hebreus ainda continua a nos ensinar no capítulo 6, versículos 10 e 11. Lá diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que precisamos ter constância na obra do Senhor. Esse povo havia feito um bom trabalho no começo, mas agora estão desanimados. E o pior é que isso continua a acontecer em nossos dias. Parece até que o autor de Hebreus está falando para as nossas igrejas, para as igrejas dos dias de hoje. E aí, aqueles que permanecem firmes e fortes na fé precisam tomar algumas atitudes. E que atitudes são essas? O que aqueles que estão firmes podem fazer por aqueles que estão desanimados, que estão precisando de um renovo espiritual? Primeiro, a igreja tem de ir até eles. E como fazer isso? Como ir até aqueles que estão desanimados? Precisamos orar constantemente por eles. Precisamos ensinar a palavra de Deus através da leitura e do estudo bíblico. Precisamos, como igreja, ajudá-los a identificar e solucionar os possíveis problemas que têm os afastado da comunhão com a igreja. Segundo, a igreja tem que permitir que eles venham até ela. Mas como? Precisamos ser mais receptivos com aqueles que chegam, buscando conhecê-los e buscando conhecer as suas necessidades. Muitas vezes nós estamos preocupados somente com as necessidades físicas das pessoas e às vezes nós fugimos disso porque achamos que não temos condições de ajudar, mas às vezes, muitas das vezes, a necessidade das pessoas é espiritual. Às vezes as pessoas estão querendo apenas uma conversa, uma oração. E é isso que nós, como igreja, precisamos ficar atentos com aqueles que entram em nossas igrejas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 12, Paulo fala sobre o seu trabalho com o povo daquela igreja. Ele lembra que não mediu esforços para que o evangelho fosse anunciado. E nós precisamos fazer o mesmo. Nós não podemos medir esforços para que o Evangelho de Cristo seja anunciado àquelas pessoas que ainda não o reconheceram como sendo Senhor e Salvador de suas vidas. O segundo problema, o individualismo na igreja. Um dos grandes problemas de hoje é que as pessoas estão se isolando e pensando que podem ser igrejas sozinhas, quando que a palavra de Deus nos ensina que somos um corpo e que precisamos estar em comunhão uns com os outros.
E o diabo tem usado muitas coisas bobas para levar as pessoas a se afastarem. Vejam as principais causas que o diabo tem usado para fazer com que as pessoas se afastem da igreja. O autor da lição destaca 4 causas muito comuns nas igrejas e talvez não seja diferente no meio do nosso povo, dentro da nossa igreja. A primeira delas, discórdia quanto ao desempenho. Irmãos que não conseguem sequer chegar a um acordo quanto à realização de um trabalho. Por exemplo, um ministério específico entende que é de sua responsabilidade a realização de uma determinada programação, enquanto que o ministério de eventos entende que toda programação é de sua responsabilidade. E isso já é motivo suficiente para gerar um conflito entre os dois ministérios. Sendo que seria muito melhor que esses dois ministérios caminhassem juntos, porque juntos eles poderiam talvez organizar algo muito melhor. Isso não pode acontecer dentro das nossas igrejas. Esses conflitos não podem continuar acontecendo, porque isso não agrada a Deus. Segunda causa, choque de personalidade. Isso também tem acontecido dentro das nossas igrejas. E aí não é só dentro da igreja, é no meio da família. Cada ser humano tem uma personalidade diferente, seja ele cristão ou não, esteja ele na igreja ou não, nós temos personalidades diferentes. Enquanto um é calmo e tranquilo, o outro é mais agitado. Enquanto um pensa para agir, o outro age com impulsividade. E isso muitas vezes geram conflitos, e conflitos dentro das igrejas. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Nós devemos evitar isso ao máximo dentro das nossas igrejas. Outra causa, tratamento injusto. Um grupo que acha que o outro grupo está sendo mais privilegiado do que ele dentro da igreja. E por último, competição entre os membros da igreja. Isso é algo que acontece com muita frequência e muitas vezes de forma inconsciente por aqueles que estão realizando algum trabalho na igreja. Muitas vezes eles acham que precisam fazer algo melhor do que o outro, sendo que na verdade nós precisamos não é agradar as pessoas, mas sim agradar ao nosso Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser para que o nome de Deus seja engrandecido. E aí nós vamos ver então as soluções. A solução é nós voltarmos a olhar para a igreja como um organismo e não como uma organização. É cada crente entender que tudo o que fazemos precisa ser para glorificar o nome de Deus e não para fortalecer o seu próprio ego. Entender que o objetivo é a edificação do corpo de Cristo e não somente o meu crescimento pessoal. Precisamos trabalhar em conjunto para que haja mutualidade. E o terceiro problema é a desconfiança na igreja. Nós somos chamados a viver uma vida de forma tão exemplar que o mundo não possa negar que nós somos filhos de Deus. E para que isso aconteça, uma das coisas que precisamos fazer como igreja é buscar solucionar a falta de confiança entre os irmãos. E aí nós vamos ver 3 atitudes que nós podemos tomar. A primeira delas, deve existir cordialidade e intimidade entre os membros da igreja. Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11, fala do cuidado recíproco entre ele e a igreja. E é exatamente isso que precisamos buscar viver como igreja. Um cuidando do outro, um olhando para as necessidades do outro. Também é preciso aprender a ser grato pelo cuidado do outro para com as nossas vidas. Segundo, a igreja deve promover a formação de fortes grupos de comunhão. A palavra de Deus continua a nos orientar como devemos agir para que tenhamos melhores momentos de comunhão. Precisamos entender que no reino de Deus todos são iguais. Não existe o meu e o seu, não existe o melhor e o pior. É preciso perder para ganhar, é preciso dar para receber e assim por diante. É buscando viver desta forma que vamos fortalecer a comunhão entre os irmãos.
E terceiro, os dirigentes devem ter total consideração por todos os membros da igreja. Mais uma vez eu digo, precisamos entender que dentro do reino de Deus somos todos iguais. Alguns podem estar em diferentes posições, mas isso porque entendemos que o próprio Deus é quem nos dá diferentes dons de acordo com a necessidade da igreja. Mas precisamos reconhecer que todos são necessários para que o reino de Deus possa continuar a crescer. E o autor encerra essa lição dizendo o seguinte: nessa tarefa de edificar a igreja é sempre bom lembrar as palavras de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, amem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Que isso seja uma realidade na vida da igreja, que possamos buscar ser cada dia mais parecidos com Cristo, inclusive em suas atitudes, cuidando e edificando a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe.